Olá, meu nome é Carolina Araújo e tenho o prazer de apresentar a visão geral da área de especialização Dados como Serviço da Serie Data Alliance, liderada por Public Digital. Dados como serviço é uma abordagem para aqueles governos que se ocupam da gestão e do acesso sustentável e equitativo a dados que apoiam os tomadores de decisão e os inovadores dentro e fora do setor público. Dados como serviço incorpora as melhores práticas de dados, ferramentas digitais e design, tornando uma abordagem de serviço ponta a ponta de um sistema inteiro, centrado no usuário. Por exemplo, um serviço de dados poderia ser um arquivo API ou CSV que fornece aos desenvolvedores ou pesquisadores acesso a dados oportunos sobre os buracos de rua em toda a cidade. Um serviço analítico é normalmente construído sobre um serviço de dados e pode ser, por exemplo, um mapa de buracos identificados para que os residentes possam entender a dimensão do problema ou verificar o status de um buraco que eles mesmos identificaram. Aí, a prefeitura vai querer pensar em toda a estrutura, de ponta a ponta, a experiência do usuário e como ela fornece dados e análises como um serviço. Como parte da especialização de dados como serviço, vamos ajudar você e sua cidade com, primeiro, a prestação de serviços de dados como um objetivo. Isso significa ir além dos dados abertos para a transparência, que continuam sendo muito importantes, para a criação de serviços de dados orientados a fins específicos, que fazem uma verdadeira diferença para atender às necessidades dos residentes. Algumas perguntas que ajudamos a responder são: como a cidade está pensando sobre as necessidades dos usuários, além de publicar e melhorar os dados? Como você e a sua prefeitura entendem as pessoas que utilizam os dados que a prefeitura fornece? Como se projeta um serviço completo, em vez de apenas fornecer dados? Segundo, damos o apoio de serviço de dados com práticas sustentáveis e escaláveis. Muitas vezes, os serviços de dados surgem de equipes que carecem de investimento, de apoio da liderança ou de equipes multidisciplinares para sustentá-los. Vamos ajudar os líderes da cidade e suas equipes a garantir que os serviços de dados bem-sucedidos não sejam pontuais, mas conectados diretamente ao modelo operacional da prefeitura. Finalmente, vamos ajudar com o desenvolvimento iterativo de serviços de dados. Isso significa entender os requisitos, ajustando-se à medida que novos dados e tecnologias ficam disponíveis, considerando o ecossistema de dados em geral, experimentando novos modelos de governança e engajamento com dados e entendendo como as normas em torno do uso de dados mudam ao longo do tempo. Isso vai permitir criar uma cultura informada por dados em toda a cidade. O que se pode esperar de uma parceria com a Public Digital na área de especialização de dados como serviço? Vamos providenciar um conjunto de práticas e políticas que permitirão fazer uma conexão direta da abordagem de dados como serviço com o modelo operacional da sua prefeitura, para torná-lo rotineiro, escalável e acessível. Ao final do ano conosco, sua cidade terá prestado um serviço de dados, que é um projeto piloto que aborda um problema prioritário da cidade e demonstra como são as boas práticas de dados, desenvolvido sua liderança e conscientização institucional por meio de workshops, classes e coaching, para ajudá-los a crescer e sustentar uma abordagem de dados como serviço e construir a capacidade interna da prefeitura para isso. Começado a codificar as mudanças de política que vão ajudar a incorporar, sistematizar e sustentar uma abordagem de serviço com os dados, por meio do desenvolvimento de um padrão de serviços de dados e de um conjunto de ferramentas de serviços de dados. E, por fim, desenvolvido uma comunidade de prática de dados vibrante, onde suas equipes poderão aprender uma com as outras, fortalecendo ainda mais sua expertise, derrubando silos e permitindo uma compreensão de futuras oportunidades de colaboração. Em conclusão, sua cidade vai se tornar pioneira reconhecida para seu uso de dados e estabelecer um caminho a ser seguido por outras cidades. Um exemplo concreto de como isso está acontecendo é a cidade de Guadalajara, no México. Eu quero agora compartilhar como ela vem abordando os dados e a mudança cultural por meio desse trabalho conjunto. Guadalajara vem avançando por meio da liderança em novas abordagens de dados, indo além dos dados somente para transparência e usando-os para criar produtos e serviços voltados aos usuários. A cidade tem uma equipe ambiciosa que é responsável pelos dados e pela transformação digital,
mas que têm dificuldades com processos internos, burocracia, hierarquia, priorização e compreensão de como os usuários estão se envolvendo com os dados. A equipe quer destravar o poder dos dados para impulsionar uma transformação mais ampla da cidade e também mudanças culturais, quer melhorar suas capacidades, habilidades e os processos de tomada de decisão, e trabalhar de maneira mais aberta, centrada no usuário e eficiente. Sendo assim, como se encaixam os dados como serviço? Por meio de práticas rotineiras que melhoram a cultura de dados em vez de projetos pontuais. Isso está acontecendo em termos de 3 coisas. O primeiro é em termos de processo, através do desenvolvimento do serviço de dados. Nós estamos treinando a equipe em práticas para o design de dados centrado no usuário. Foram feitas pesquisas de usuários para entender o que as pessoas precisam antes de pular para soluções. Isso incorpora a reutilização estratégica dos dados por meio do design e uma mudança de cultura de dados com o objetivo final de ter os dados como ferramenta. O projeto de dados de Guadalajara hoje está focado no transporte, com a intenção de criar um serviço de dados útil e acessível que atenda a necessidade dos residentes. Nós estamos aprendendo o que está e o que não está funcionando em termos de processo, para que a equipe possa aplicar isso às suas práticas gerais de trabalho. E vale ressaltar que esse projeto é impulsionado pela colaboração entre a equipe de mobilidade e transporte e a equipe de inovação e tecnologia da prefeitura. Em termos de políticas, estamos desenvolvendo um padrão de serviços de dados. Esse é um conjunto holístico de princípios que a cidade deve seguir ao adotar essa nova abordagem. Guadalajara está no caminho certo para se tornar a primeira cidade da América Latina a ter um padrão de serviços de dados e estabelecer este e os resultados publicados para que outras cidades possam aprender com essa experiência. Por fim, as pessoas são a parte mais importante. Assim, nós estamos focando numa comunidade de prática de dados para reunir a equipe e oferecer treinamento, por meio de classes sobre design centrado no usuário, o envolvimento em parcerias com a comunidade e o desenvolvimento da governança de dados, ética e a realização de serviços de dados. Por fim, eu compartilho uma fala da equipe de Guadalajara sobre esse processo. Abre aspas. Trazer sua perspectiva externa para os líderes nos ajuda a priorizar nossas metas de equipe. Caso contrário, o caminho seria muito mais longo. Fecha aspas. Existem certos requisitos para participar da área de especialização de dados como serviço. É recomendável que esse programa seja para prefeituras que já oferecem serviços de dados e querem aprimorá-los ou ampliá-los. Nossa expectativa é que a prefeitura tenha 1. Ambição para conseguir uma transformação relevante e compromisso com essa transformação. 2. Um diretor executivo de dados ou equivalente, como, por exemplo, um diretor de inovação, com uma equipe de dados analítica dedicada. 3. Um forte histórico de divulgação e manutenção de dados abertos e a capacidade de identificar fontes de dados que poderiam abordar uma clara prioridade da prefeitura. 4. A capacidade de montar uma equipe de 4 a 5 pessoas para liderar diferentes vertentes da especialização e participar de pesquisa de usuários, workshops, classes e outras atividades para desenvolver o projeto de dados, o padrão de serviços de dados e o conjunto de ferramentas e comunidades de prática. Para finalizar, projetamos isso cuidadosamente para que seja um programa individualizado e personalizado para atender às necessidades individuais da sua cidade. Queremos que se reproduza essa abordagem com seus futuros projetos e formas de trabalho e conte a sua história de sucesso para inspirar outras cidades nesse caminho. Agradecemos seu tempo e estamos disponíveis para dúvidas. Até mais!